Nós estamos numa série, e essa série é uma série chamada Em Campo, vivendo a fé no jogo da vida. O objetivo dessa série é não só dialogar com esse momento que nós estamos experimentando especial, a Copa do Mundo, olhando para todos esses times, essas seleções jogando. A ideia dessa série é nos provocar a ideia de que nós, como povo de Deus, somos chamados a não assistir à partida da arquibancada, mas somos chamados a se envolver com aquilo que o Senhor Deus está fazendo. Nós somos chamados a entrar em campo e viver essa fé não só a partir de palavras, de ideias, de racionalização, de um domingo que nós estamos aqui reunidos, mas viver a fé no jogo da vida, demonstrando na nossa ordinariedade, na nossa vida diária, quem é o nosso Senhor e o nosso Deus. Se você não esteve aqui nos domingos anteriores que nós começamos essa série, você pode acessar esse QR Code que está à sua frente e você será jogado às nossas redes sociais. Lá você encontrará os 2 primeiros sermões. Você ouvirá que no primeiro sermão nós dissemos que essa fé que nós jogamos no jogo da vida, que nós vivemos no jogo da vida, nós recebemos um convite do nosso Senhor. O nosso Senhor nos chamou para essa partida, porque o jogo começou. Nós olhamos para o Evangelho e olhamos o Senhor Jesus dizendo: o reino de Deus chegou. E a partir de agora, esse reino vai fazer de você não mais pescador de peixes, mas agora vocês serão pescadores de homens. Portanto, não dá mais para ficar na arquibancada. Agora você precisa descer para a partida, porque o reino de Deus chegou. No domingo passado, Val pregou aqui conosco e nos trouxe um sermão maravilhoso, dizendo para nós que o time é maior do que o craque. Por mais que nas seleções hajam figuras especiais, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Endrick e tantas outras figuras que sejam emblemáticas para um time, nenhum jogador joga o jogo sozinho. Ele precisa de toda uma equipe, de todo um time, inclusive daqueles que estão nos bastidores, do treinador, do preparador físico, para que o time possa então cumprir a sua missão. O time é maior do que o craque. Hoje eu quero encerrar com você essa série e nós vamos conversar que esse jogo, essa partida que começou, que nós somos chamados a jogar, nós já jogamos até o apito final. É quando o jogo acaba. E eu quero fazer isso com você olhando para o texto de Apocalipse, capítulo de número 2, e nós vamos ler do versículo de número 8 até o versículo de número 11. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8 até o versículo de número 11. Último livro da Bíblia. Diz assim, eu vou ler, você acompanha comigo e depois você fica com a sua Bíblia aberta para a gente poder conversar juntos sobre esse texto. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: eis o que diz aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. No entanto, são sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer.
Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão para que sejam provados. E vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá de modo algum a segunda morte. E esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar com você mais uma vez. Deus bendito, obrigado por hoje. Obrigado pela oportunidade de me reunir com os meus irmãos, de cantar tua palavra, de orar tua palavra, de poder, junto com meus irmãos, interceder por aqueles que estão sofrendo nesse momento. Minha oração ainda é que o Senhor fale conosco esta manhã, que por tua palavra o Senhor nos exorte, nos conforte, nos traga esperança nessa partida que estamos jogando, e que a gente perceba, à luz da tua palavra, que por mais difícil que seja a partida, ela só termina com o apito final. Traga luz ao caminho que estamos trilhando e que eu não atrapalhe. Assim oramos em teu nome. Amém. Queridos irmãos, no futebol existe uma verdade simples, que é muito falada, especialmente por aqueles que gostam de jogos de futebol. Nessa Copa do Mundo eu estou tentando assistir quase todos os jogos, eu adoro futebol, então eu estou vidrado. Eu vim no aeroporto, no avião, sexta-feira, assistindo o jogo, de tanto que eu gosto desse tema. E existe uma verdade que é a seguinte: o jogo só acaba quando ele termina. Essa é a máxima do futebol. O jogo acaba quando ele termina. Enquanto o juiz não apitar que o jogo acabou, ainda existe uma chance. Enquanto o árbitro não apitar, ninguém deve abandonar o campo. Se você gosta de futebol, eu quero te trazer à lembrança um jogo que aconteceu isso e foi memorável. Em 1999, na final da Champions League, a principal Copa Europeia, a taça mais esperada por todos, eles chamam ela de a orelhuda. Nessa final, em 1999, o Manchester United estava perdendo o jogo para um time chamado Bayern de Munique. O Bayern de Munique jogou 90 minutos de uma forma clássica, estava ganhando de 1-0, até que o juiz resolveu dar 3 minutos de acréscimo no segundo tempo. E para desespero daquele jogo, na final, 3 minutos de acréscimo, o que aconteceu? No primeiro minuto do acréscimo, o Manchester empatou o jogo, 1-1. E aí, os corintianos aqui vão entender o que isso significa, né? Aquele desespero. E faltando alguns segundos para acabar o jogo, meu irmão, 3 minutos de acréscimo, faltando alguns segundos para acabar o jogo, o Manchester fez o gol da virada. 2-1 nos acréscimos do segundo tempo. Os jogadores do Bayern de Munique caíram no chão. Eles não acreditavam. O juiz precisou ajudar alguns jogadores a se levantarem, porque ele precisava que a bola saísse no meio de campo de novo, porque ele precisava continuar a partida. E continuar a partida significava apitar para uma bola sair, e ao mesmo tempo, em seguida, apitar para encerrar o jogo. E foi isso que aconteceu. Ele ajudou os jogadores a se levantar desacreditados, porque eles jogaram 90 minutos, eles conseguiram manter o placar de 1-0 por 90 minutos, mas em 3 minutos, aquilo que não era possível, esperado, aconteceu. O time virou o placar e se tornou campeão da Copa da Champions League, porque
O jogo parecia decidido. A taça parecia da Alemanha, mas nos minutos finais o Manchester marcou e então venceu o jogo, porque ele termina só no apito final. Ontem aconteceu isso, para quem gosta de futebol, quem viu a Áustria, né? No último segundo garantindo a sua classificação. O que isso significa para nós, Jefferson? Isso significa, meu irmão, que não só esse jogo, ou o jogo de ontem, se tornou memorável, uma lembrança poderosa no futebol, mas isso significa que existe uma lição importante para a gente na vida cristã também. E por quê? Porque na realidade da vida cristã, muitos, eles abandonam o campo antes do apito final. Deixa eu te dar alguns exemplos para você entender isso. Judas, ele abandonou o campo por dinheiro antes do apito final. Demas, como o apóstolo Paulo disse, abandonou o campo por amar o presente século antes do apito final. Em João 6, você vai ouvir Jesus conversando uma conversa difícil, dura, e alguns discípulos resolvem abandoná-lo. Ele olha para os 12 e fala: vocês querem ir com eles também? E eles falam: não, como nós vamos com eles, se somente o Senhor tem palavras de vida eterna para nós? Mas alguns decidiram abandonar Jesus pela dureza das suas palavras antes do apito final. Desistem diante do sofrimento, desistem diante das perdas, desistem diante das pressões, desistem diante da verdade, das perseguições, do medo. E a igreja de Esmirna, essa igreja que nós lemos, ela estava sendo pressionada exatamente a fazer isso, a desistir antes do apito final. Ela era uma igreja pobre que vivia numa cidade rica. Era uma igreja fiel a Cristo, enquanto toda a cidade era profundamente fiel a Roma. Era uma igreja perseguida, pressionada, esmagada, era ameaçada. Então, tudo ao seu redor dizia para ela: abandone o jogo, abandone o campo, abandone a partida. Mas Cristo, no meio dessa tensão, aparece e diz para eles o seguinte: não temas, sê fiel até o apito final, até a morte. Por meio dessa carta, então, eu quero compartilhar com os irmãos 3 verdades que eu julgo importantes para nós entendermos que a partida termina somente quando o juiz apita o final. Que nós somos sim convidados para entrar em campo, que nós somos convidados para a compreensão de que o time é maior do que o craque, mas também de que a partida não pode terminar de acordo com a nossa conveniência, de que a partida não pode terminar de acordo com as pressões e tensões que nós vivemos. Há 3 verdades aqui que eu quero compartilhar com vocês. A primeira verdade, que é importante que você entenda, se está vivendo nessas pressões da vida, se o jogo está difícil, se a partida está angustiante, como a do Bayern de Munique e a do Manchester que nós olhamos aqui, e você parece que então a partida já vai acabar e o resultado não vai mudar na sua vida, a primeira coisa que você precisa saber está aqui no versículo de número 9. E nesse versículo de número 9, a gente vai entender que o técnico, ele conhece as dificuldades enfrentadas pelo seu time. O técnico, ele conhece as dificuldades enfrentadas pelo seu time. Olha o que está escrito no versículo de número 9. Conheço as suas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são,
No entanto, são sinagoga de Satanás. Quem é que diz que conhece? Olha o versículo anterior. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: eis o que diz aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. E no capítulo de número 1, você entenderá quem esse é. Aquele que se apresenta a João na ilha de Pátimos, quando ele também, na sua trajetória, o último apóstolo ainda vivo, preso, encarcerado por Roma, numa ilha, sem contato, distante de toda a outra realidade do mundo, preso, prestes a morrer, talvez acreditando nas suas convicções humanas que a partida tinha acabado, recebe a visita do seu Senhor. Ele vê o próprio Cristo, e então esse Cristo aparece para ele algo semelhante ao Filho do Homem, e ele pede a João que escreva para as igrejas que estavam na Ásia, as 7 igrejas da Ásia, entre elas a igreja de Esmirna. E ele, então, quando começa a relatar o que é para ser escrito à igreja de Esmirna, ele diz o seguinte: João, escreve para essa igreja dizendo que eu conheço plenamente o sofrimento da minha igreja, e esse sofrimento não está desapercebido por mim. Deixa eu te dizer uma coisa sobre Esmirna, te dar um contexto histórico sobre ela. Esmirna era uma das cidades mais importantes da Ásia, uma das mais gloriosas da Ásia, a mais bonita, a mais rica. Ela competia com Éfeso, uma outra cidade importante da Ásia Menor, e no meio de todo esse glamour que ela tinha, os cristãos estavam sofrendo grandes pressões, grande sofrimento, porque eles estavam sendo perseguidos por causa da sua fé, por causa disso eles estavam perdendo os seus valores, eles estavam perdendo suas propriedades, eles estavam perdendo suas famílias, eles estavam sendo perseguidos e mortos por causa disso. Então, Jesus olha para essa igreja e ele diz assim: conheço, eu sei o que vocês estão passando. Jesus está dizendo para essa igreja que ele não é um técnico distante do seu time, que treina o seu time para a partida, mas dá as costas para eles em campo, para que eles possam fazer exatamente o que eles quiserem, porque o treino já foi feito, vocês sabem o que vocês têm que fazer. Ele não é aquele relojoeiro que deu corda no relógio e abandonou o relógio à sua própria sorte, não. Ele não é um técnico distante, ele conhece perfeitamente a situação da sua equipe. Ele conhece os jogadores que estão lesionados, aqueles que estão machucados e que vão ficar no banco aguardando. Ele sabe aqueles que estão entrando com dificuldade para jogar. Ele sabe o quanto a equipe já está cansada para aquela partida, porque ele conhece a tribulação. E ele também diz que conhece a pobreza. E ele também conhece a oposição. São 3 coisas que o Senhor Jesus diz para que João escreva a essa igreja, dizendo o que ele conhece. Vamos olhar devagarzinho para essas 3 coisas? Quando ele no começo diz, conheço as suas tribulações, a gente precisa entender exatamente o conceito dessa palavra. Essa palavra tribulação, provação, sofrimento, dependendo de como está na sua tradução, ela tem no seu conceito original da palavra uma ideia de ser esmagado. Um esmagamento enorme, é como se alguém estivesse sob pressão, sendo espremido com um rolo compressor. É essa a ideia da palavra. Então, quando nós estudamos sobre a igreja de Esmirna, a gente tem o costume de chamar Esmirna de a igreja sofredora,
porque era esse o contexto de Esmirna, uma igreja que estava passando naquele momento que a carta estava sendo escrita, por grande sofrimento, como um rolo compressor, e a ideia desse sofrimento era fazer com que esses cristãos abandonassem a sua fé. Eles eram lançados a feras, eles eram mortos em grandes espaços, eles eram queimados vivos, eles eram lançados de altos montes. Ou seja, era uma igreja que estava entendendo o significado da palavra sofrimento. Talvez como você hoje, talvez como os irmãos da Venezuela hoje. Eles, na prática, estão compreendendo o que é pressão, o que é ter uma conta para pagar e não ter o dinheiro amanhã para fazer isso, o que é ver um filho pedindo para comprar uma roupa, um lanche, uma necessidade que não é o álbum da figurinha e você não tem o recurso para comprar, sendo espremido como por um rolo compressor. Mas esse Jesus, ele não só conhece o que é sofrimento, ele não só conhece o que é tribulação, ele também sabe o que é a pobreza. E deixa eu te explicar também o conceito dessa palavra, pobreza, pobre. Existem duas palavras no grego que definem pobreza. Uma delas é a falta daquilo que é supérfluo. Eu tenho necessidades, mas necessidade daquilo que é supérfluo. Eu consigo viver sem. A outra palavra é a falta daquilo que é necessário para a sobrevivência. E a palavra que é utilizada aqui por João é exatamente essa. Quando ele diz, eu conheço a sua pobreza. O que Jesus está falando para esse povo, para essa igreja, é que esse cenário deles indicava que eles tinham sequer o necessário para sobreviver. Eles não tinham nada para matar a sua fome. Flávio Joséfo, ele conta, um historiador, ele conta a história de um cristão de Esmirna, que era um empresário antes de conhecer a Jesus com a sua família. E quando ele converteu-se ao cristianismo por causa da oposição, da perseguição, ele perdeu tudo o que ele tinha. Ele tinha um negócio de pedras preciosas. E diz que ele foi encontrado algumas vezes pelas ruas de Esmirna, junto com as suas filhas, procurando comida nas latas de lixo para comer, porque ele não tinha sequer o necessário para sobreviver. Conheço a tua pobreza. Agora, olha que maravilhoso. No meio dessa dificuldade, desse sofrimento, dessa falta daquilo que é o mínimo para a subsistência, no meio dessa tensão que nos força a abandonar a partida, a deixar o campo, a abandonar o time, a sair fora do jogo, Jesus inverte o valor. E ele diz, olha, você é pobre, mas você é rico. Olha a continuidade do versículo. Conheço as tuas tribulações e a sua pobreza, mas essa conjunção adversativa que traz a atenção e diz assim, ó, não pare os teus olhos naquilo que você está sofrendo ou experimentando na sua vida, na necessidade presente, porque na realidade tu és rico. A cidade via pobreza, o povo vivia em pobreza, mas Cristo via riqueza. O mundo media o valor por aquilo que eles possuíam, e talvez isso fosse até uma razão para justificar abandonar a partida, o jogo, sair de cena. Mas o técnico conhece o verdadeiro valor da sua equipe. E então, quando eles estavam desanimados por aquilo que estavam experimentando, ele diz assim, ei, não se desanimem por aquilo que vocês estão passando ou experimentando. Eu sei o valor que vocês têm. Vocês não são fracos, vocês não são pobres, vocês são ricos.
A beleza do Evangelho é que ele dá outra cor às cores que nós estamos enxergando. Onde a gente vê cinza, o Evangelho traz beleza a outras cores que nós não vemos. Essa é a beleza de eu e você vivermos em campo, vivendo a fé no jogo da vida. Porque quando os nossos olhos enxergam uma névoa, quando os nossos olhos chegam tudo nebuloso, quando todas as cores são cinzentas, quando a depressão nos alcança, quando tudo nos sufoca, é a palavra de Deus, é desse que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver, que traz um brilho diferente para os nossos olhos e faz a gente olhar a realidade das coisas a partir de outra perspectiva, que a capacidade humana não é capaz de ver, que a capacidade humana não é capaz de tocar ou de ter, mas o Evangelho é capaz de trazer a existência para mim e para você. No time, nosso time pode parecer pequeno, fraco, às vezes até desacreditado. A igreja de Jesus, você, aonde você está, pode até parecer insignificante aos olhos do mundo, mas o técnico, ele conhece você. Ele conhece o valor que a sua equipe possui. E não só conhece o sofrimento e as dificuldades da sua pobreza, também conhece a oposição que eles estão sofrendo. Olha a continuidade do versículo. Eu conheço também a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. O que Jesus está dizendo aqui não é sobre etnia, não é sobre um povo, os judeus. Ele está dizendo sobre aqueles que se dizem ser próximos de Deus, os judeus, mas que na verdade não são. E o que eles são? Sinagoga de Satanás. E por quê? Porque a igreja estava sofrendo perseguição religiosa por causa dos judeus. A comunidade judaica de Esmirna estava envenenando a opinião pública contra os cristãos, especialmente diante das autoridades romanas. E por isso Jesus está dizendo: vocês cheiram povo de Deus, falam em meu nome, mas na verdade vocês são opositores de mim, do povo de Deus, dos cristãos. Vocês são sinagoga de Satanás. Vocês reivindicam pertencer ao povo de Deus, mas perseguem o Messias. Tornaram-se instrumentos de Satanás. Estão perseguindo o meu povo. E a gente sofre isso todo dia, não é, irmãos? A gente sofre isso nos lugares que a gente vive, no trabalho, perseguição, oposição por causa da nossa fé. Experimenta fazer um comentário num post sobre aquilo que você acredita e você vê a enxurrada de outros comentários chamando você de qualquer outra coisa, menos sobre a sua liberdade religiosa, defendendo os seus valores. Agora deixa eu te fazer algumas perguntas. Quando você atravessa uma enfermidade, quando você atravessa uma crise financeira ou uma luta familiar, quais são as decisões que você toma sobre continuar a partida? O jogo, o campo, o jogo da fé. Como é que você resolve essa partida? Quando você atravessa uma enfermidade, um diagnóstico difícil, câncer, uma crise financeira que você não sabe como vai sair dela, um parente que você perde ou está prestes a perder, deixa eu dizer a você, não conclua precipitadamente que Deus o abandonou no meio do caos que você está passando na sua vida, porque de acordo com João, Ele conhece exatamente a partida que você está jogando. Conheço as suas tribulações. Conheço o sofrimento que você está passando. Eu sei que você está sendo esmagado. Eu sei que você está sendo espremido. Eu sei que está sendo difícil. Eu sei que você tem passado por dificuldades financeiras e às vezes não tem nem o suficiente para cuidar da sua família. Mas eu estou dizendo a você que conhecer é representar a ideia de que eu
estou perto de você. Eu tenho conhecimento e por isso eu te digo, você é rico. Eu tenho conhecimento e por isso te digo que esses opositores não têm força sobre você. Eles são sinagoga de Satanás. Eu não te deixei só. Eu não sou um treinador distante. Eu conheço o teu sofrimento. Eu estou com você. Talvez hoje você se sinta pequeno. Talvez hoje você se sinta fracassado ou desacreditado naquilo que você está vivendo, nos teus sonhos, nos teus projetos. Sua identidade, meu irmão, não é definida pelo saldo bancário que você tem. Sua identidade não é definida pelo cargo profissional que você tem. Não é definida pela beleza da vida, de viagens que você possa experimentar, pelo reconhecimento das pessoas. Não. A tua identidade, ela é feita, ela é construída e ela é definida pela avaliação do teu Senhor. E o teu Senhor diz, eu conheço você, eu sei quem você é. E para mim, embora sofrendo, embora pobre aos olhos do mundo, embora sofrendo oposição daqueles que são sinagoga de Satanás, você é rico, eu sei quem você é. Esse sofrimento então revela que se eu e você seguimos Jesus Cristo por aquilo que Ele nos dá, ou por quem Ele é, nós então apenas estamos o consumindo na nossa vida cristã. Se eu e você seguimos Jesus pela experiência dos resultados, eu e você então somos meros consumidores. Muitos permanecem com Cristo enquanto tudo vai bem, meu irmão. E quando as coisas vão mal, eles abandonam a Cristo. Mas a tribulação vai revelar quem é fiel e quem é apenas conveniente. Alguns de vocês sabem disso, eu sou advogado e na área que eu atuo, existe uma frase do teólogo Charlie Brown Jr., vocês devem conhecer esse teólogo. O teólogo Charlie Brown Jr. diz assim, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Ok? É isso que o Evangelho está dizendo para a gente. Quando a partida fica difícil, quando a tribulação é a realidade que você experimenta, quando a pobreza é a realidade que você experimenta, não é a notícia de que Ele é dono do ouro e da prata, e que Ele vai dar a chave, que Ele vai dar o carro, que Ele vai dar a casa, que deve mudar o comportamento e a vida que você vive. O que deve mudar é a certeza de que Ele é o técnico que conhece você, que conhece bem as suas lesões, Ele sabe que você é pó. E essa tribulação, ela não é para sua destruição, ela é para revelar quem é fiel e quem é conveniente. Agora, se Cristo conhece perfeitamente sua equipe, suas lutas, surge uma pergunta inevitável para mim e para você. Como os seus discípulos devem reagir diante da pressão e do sofrimento? Se saber que ele não é um técnico distante, mas ele sabe bem o que nós estamos passando, como eu devo reagir diante do sofrimento, diante da pressão que eu estou enfrentando? Dá uma olhadinha no versículo 10. No versículo 10, eu e você, agora com a consciência de que ele é um técnico presente, vamos descobrir que o time não pode se intimidar diante do adversário. Olha o que está escrito aqui no versículo de número 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar algum de vocês na prisão para que sejam provados. E vocês passarão por perseguição durante 10 dias. A segunda verdade importante para a gente aqui é essa. O time não pode se intimidar diante do seu adversário. Quando a gente ouve alguém dizendo para a gente o seguinte, meu irmão, eu sei o que você está passando, eu conheço o teu sofrimento, o que a gente espera ouvir em seguida? Eu vou te ajudar, não é isso? É natural, né? É natural que quando alguém olhe para você e diga assim, puxa cara, lamento por isso que você está passando,
A resposta, a colocação seguinte é: como eu posso te ajudar? Como eu posso te servir? O que você está precisando? Como que eu posso ajudar você? Mas olha que curioso, na colocação de Jesus para essa igreja não é o que acontece. Depois de dizer para eles que ele conhece a tribulação, conhece a pobreza e conhece a oposição, Jesus vai dizer para eles que eles vão passar por mais adversidades. A resposta não é o que você precisa, como eu posso te ajudar. A colocação de Jesus em seguida é: você não deve se intimidar diante daquilo que você está prestes a sofrer. Oi? Como assim? Não tem ajuda? Mas você não é o Todo-Poderoso? Não é nisso que os apóstolos pregaram? Não vinha ajuda, o socorro bem presente na hora da angústia? Cadê agora? Então, quer dizer que eu vou sofrer mais, e o que o Senhor está me dizendo é que eu não posso me acovardar, eu não posso me intimidar? É isso. Cristo aqui não está prometendo ao seu povo ausência de sofrimento. Não é isso que ele está prometendo. Isso que está sendo prometido aqui é mais sofrimento. Quem promete ausência de sofrimento são púlpitos mentirosos por aí. O Evangelho nunca prometeu isso para mim e para você. São púlpitos que enganam o povo para fazer grandes ajuntamentos e ter maior número nas suas igrejas. O Evangelho nunca disse para mim e para você que ser cristão era ter o selo de isenção do sofrimento. Se você acreditou nisso, sinto em decepcioná-lo. Mas o Evangelho nunca prometeu isso para mim e para você. Ao contrário, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Se você acreditou em outra notícia, então você acreditou em qualquer outra coisa, menos no Evangelho da cruz. Porque Cristo nunca prometeu ausência de sofrimento. Mas ele chama a sua igreja à coragem, porque toda tribulação, ela está limitada pela soberania de Deus. Vamos olhar para esse versículo e entender isso daqui. Quando o Senhor Jesus olha para o seu povo, ele vai dizer algumas coisas importantes. A primeira, então, nessa verdade de que eles não deveriam se intimidar, é um imperativo. Ele diz: não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. Olha o que Jesus está dizendo, observe comigo que ele não diz, vocês não sofrerão. Ele diz, não tenham medo do sofrimento que ainda virá. A igreja já sofria, já estava sendo perseguida, já estava com oposição, e o futuro imediato não é livramento, é mais sombrio. Espera aí, Jefferson. O historiador conta que, por causa da perseguição que os cristãos de Esmirna sofriam, eles eram forçados ao culto ao imperador. E o que era o culto ao imperador, Jefferson? O povo, Roma, forçava os povos a uma vez por ano prestar culto a César. Então eles podiam ter o seu Deus, eles podiam fazer seus cultos, mas uma vez por ano eles tinham que prestar culto a César e dizer que César era o Senhor. Então eles teriam que declarar a sua fé a César. Só que os cristãos não faziam isso. Cristãos não se ajoelhavam diante de César, não declaravam sua fé a César. César não era Quírios, Cristo era Senhor. Cristo era o único Senhor deles. E por causa disso, cristãos eram lançados às feras para que eles morressem. O historiador diz que em uma única vez, 1.200 cristãos foram lançados do alto do Monte Pagos. Pagos era um monte gigantesco, enorme, lindo que tinha em Esmirna. E em uma única vez, porque eles não adoraram a César, não se curvaram diante do culto ao imperador, 1.200 cristãos foram lançados à morte. Em uma outra oportunidade,
800 cristãos foram lançados ao mesmo destino. Meu irmão, o sofrimento é real. E eu sei que talvez o seu seja também. Talvez você também esteja sendo lançado todos os dias do alto dos montes da sua vida, do monte do desespero do financeiro que você está sofrendo, do colapso da enfermidade, do casamento que está destruído, da relação com os filhos, da sua autopercepção sobre si mesmo, da depressão que bateu fortemente a sua vida. E permanecer fiel em campo, com a fé, vivendo-a no jogo da vida, às vezes pode parecer sim, muito difícil, e isso pode custar literalmente muito caro para você. E então Jesus olha para esse povo, olha para mim e para você, e diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Jesus não está dando isenção de sofrimento. Jesus está dizendo para esse povo que pode ser que o sofrimento continue, e ainda assim você deve continuar em campo. Isso é um convite à fidelidade independente das circunstâncias da vida. A pergunta é se você está preparado para isso. Jesus não está prometendo a casa, o carro, a conta gorda. Deus não está prometendo para você que Ele é o leão e você é o leãozinho, que Ele é dono do ouro e da prata e amanhã você vai ter um cartão Black, vai acessar as salas VIPs do aeroporto, vai fazer todas as viagens que você sonhou. Deus seja louvado se isso acontecer. A pergunta é se você está disposto a continuar em campo, vivendo a tua fé, ainda que a mensagem seja: você está prestes a sofrer um pouco mais. Não tenha medo. Eu sei quem você é. Eu conheço o teu sofrimento. Eu estou com você. É essa pergunta que a gente tem que responder aqui hoje. É se você está disposto a ser lançado do alto do Monte Pagos, ainda que isso custe a vida, para manter-se em campo, vivendo a fé em fidelidade ao teu Senhor. Aí alguns perguntam: mas que tipo de sofrimento a gente pode ter? Olha a continuidade do versículo. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês. Uns vão morrer, outros vão ser lançados na prisão, para que sejam provados. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. A sua luta e a sua provação, ela é real e é concreta. Mas você não pode perder de vista a realidade de que tudo aquilo que passamos, Satanás e seus demônios estão usando para que você abandone a fé em Cristo. O diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão. Sabe o que era a prisão romana, meu irmão? A antessala do túmulo. Roma não cuidava dos seus prisioneiros, não alimentava eles, não dava água para eles. Prisão era sinônimo de morte. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para esses irmãos é que eles estão sendo levados para a morte, para o martírio. E a pergunta é: vocês estão comigo no jogo ainda? Eu posso contar com você quando a notícia não é vou te socorrer, quando a mensagem não é vou abrir as portas, quando o diagnóstico não é de fácil e a notícia não é vou te curar. Eu posso continuar cuidando de você, ainda que seja no meio do caos e do sofrimento da vida. Porque o que o diabo quer fazer é usar essa tensão para que você abandone a fé, abandone a fidelidade. A pergunta é se você está no jogo comigo, porque vocês vão passar por perseguição. Agora, como eu, Jefferson, posso conciliar isso junto com o amor de Deus e o cuidado dele? Porque a soberania de Deus não anda desacompanhada do seu amor, do seu juízo. Como eu posso conciliar o amor de Deus com essa realidade que eu estou passando na minha vida?
Como eu concilio o sofrimento, a angústia, a falta de resposta de Deus com o seu cuidado e o seu amor leal? Olha a continuidade do versículo. Eu estou dizendo a vocês que vocês estão prestes a sofrer, vocês serão lançados na prisão, passarão por perseguição durante 10 dias. A resposta, a conciliação está exatamente nessa parte final. Como assim, Jefferson? Deixa eu te dizer o que eu quero explicar aqui. Vocês terão tribulação por 10 dias. Esse número não é literal. Ele é real, mas ele não é literal. Os números que aparecem em Apocalipse, poucos deles são literais. Na maioria das vezes, eles apontam para uma realidade, mas não literal. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que esse povo sofreria por um tempo. Mas veja que curioso, embora 10 dias representem um número real, eles também representam um número limitado. O sofrimento vai ser intenso, mas não é para sempre, é 10 dias. Ele é intenso, ele é real, mas ele não é soberano. O sofrimento tem prazo de validade. O jogo não termina quando a dificuldade parece vencer. O jogo termina quando o juiz apita o final. São 10 dias. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Nenhum sofrimento que você esteja passando determinará o resultado das estações da sua vida. Não importa quais sejam, não importa as dificuldades, se são doenças da alma, se são financeiras, se é a sua saúde física, se é um problema relacional que você está enfrentando, não importa o que é, todo e qualquer sofrimento está sob o controle da mão poderosa do nosso Deus. E é Ele que coloca os limites para a água do mar, é Ele que mede os oceanos nas suas mãos, é Ele que está sentado sobre o trono do universo, e é Ele que diz também para o sofrimento: é até aqui, não importa o que você esteja passando. Então, muitos abandonam o campo diante da perseguição. Muitos vão abandonar o campo diante dos sofrimentos comuns da vida. Um diagnóstico difícil, uma oração não respondida, uma decepção na igreja, uma crise no casamento. Cristo nos chama a permanecer. Não tenha medo do que vocês vão passar nesse mundo. E por quê? Porque o medo não dirige as nossas decisões. Nós não podemos negociar convicção bíblica para preservar conforto. A gente não pode negociar a palavra de Deus por aceitação social. A gente não negocia a palavra de Deus por segurança financeira. Haverá momentos em que obedecer a Cristo custará muito para você. Ser lançado do alto de montes custará oportunidades profissionais. Talvez custará amizades, talvez custará relacionamentos que você terá que terminar, grupos que você vai ter que sair. O discípulo, o jogador, não é chamado à conveniência, ele é chamado a não se acovardar, não se intimide, não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. E se você então está atravessando um jogo difícil, um tempo difícil, o sofrimento, meu irmão, não é soberano. Ele tem prazo de validade. Deus continua controlando o relógio da partida. E como a gente pode ter certeza disso, Jefferson? Porque se a igreja não deve se intimidar com relação ao sofrimento, como eu e meus irmãos podemos ter esperança? Como a igreja de Esmirna poderia ter esperança sobre isso? E essa é a terceira e última verdade para nós. Qual é o chamado final de Cristo para aqueles que estão em campo? Olha o que
está escrito no final do versículo 10. Por que eles podem ter esperança? Seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida eterna. A terceira verdade, então, para nós, nesse evangelho que deixa a gente com a garganta seca às vezes, conciliando com dificuldade o amor e o cuidado de Deus, é que a vitória pertence àqueles que permanecem fiéis até o apito final. Essa é a terceira verdade. Deixa eu te dizer uma coisa. No apito final, existem dois times que chegam lá. Um é vencedor e o outro perdedor. A pergunta é como nós chegaremos lá. E de acordo com o Evangelho, os vencedores são aqueles que permanecem fiéis até o fim. E é isso que Cristo está chamando essa igreja. Ele está chamando essa igreja a fidelidade custosa. Não é uma fidelidade conveniente. Cristo está chamando essa igreja a uma fidelidade que tem preço, que custa. E Ele promete que ao final da partida, eles serão coroados, a coroa da vida aos que perseverarem nele. Dá uma olhadinha então no versículo comigo. Seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Percebe comigo que esse é outro imperativo? Não tenham medo, e agora ele diz, seja fiel até a morte. A gente olha para isso e percebe, na realidade de um jogo, o técnico na beira do campo gritando com o time. Consegue visualizar essa imagem? E ele na beira do campo, Jesus gritando para você assim, não desiste. Com muita força e com muita vontade. Continua jogando esse jogo. Você não pode parar. Permanece até o fim. Eu sei que fisgou a perna, eu sei que você está cansado, mas não tem substituição para fazer. Lembra o que o Val disse? Não tem substituto aqui, não tem reserva, todo mundo está em campo jogando. Então é com você o jogo. Eu sei que pode estar doendo, eu sei que pode estar difícil, você pode estar cansado, mas continua jogando. Ser fiel até a morte. E permanecer até o fim, até a morte, tem a ver com fidelidade, meu irmão. Não com terminar a partida. Porque a gente pode terminar a partida e não vencer o jogo. A gente pode ouvir o apito final e não ter vencido a partida. Então, quando eu venço, Jefferson, é quando ouço o apito final? Não. Você vence quando você for fiel até o fim. Quando tudo dizer para você, abandona o jogo, chuta o balde, e você, ainda que isso custe muito caro, você se lembra da promessa que ele fez, do convite que ele fez. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. É essa a realidade daqueles que permanecem até o fim. Esmina, ela possuía um estádio famoso. Era como isso que a gente está experimentando agora. Nesse estádio famoso, nações, povos vinham para os jogos que eram feitos ali no estádio de Esmirna. E então, nesse estádio, que tinham os jogos, que viam povos de todos os lados, todos os anos, atletas do mundo inteiro competiam ali. Ao final, o vencedor recebia uma coroa de louros. Eles competiam por isso, uma coroa de louros. Então, quando Jesus diz para Esmirna, ser fiel até a morte, dar-te-ei uma coroa, Esmirna estava entendendo o que Jesus estava dizendo. Eles sabiam exatamente que eles estavam numa partida, tal como acontecia no estádio que eles tinham. Só que o que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: no jogo que vocês jogam, nesse estádio de vocês
Vocês recebem uma coroa perecível de louro. O que eu estou oferecendo para vocês, se forem fiéis até o fim, é uma coroa incorruptível, que não pode se destruir com as coisas dessa vida. Essa coroa que vocês lutam, ela é passageira. Vocês vão ser aplaudidos se vocês abandonarem talvez a partida, porque vocês agora vão começar a buscar os sonhos, os planos de vocês. Uau! Mas tudo isso é glória fútil. Tudo isso é passageiro. Tudo isso é efêmero. O que eu estou convidando vocês é para uma coroa infinitamente superior. A coroa que esse mundo não pode dar. A coroa da vida. Até o apito final não significa apenas permanecer então até o último suspiro. Significa permanecer fiel mesmo quando essa fidelidade vai te custar tudo o que você tem. A pergunta é se você hoje está disposto a isso. A pergunta é se as pessoas, quando você ouvir o apito final, vão dar testemunho de você, dizendo que o mundo não era digno de você. Nesse momento, cristãos lá na Venezuela, alguns morreram, mesmo aqueles que ainda não foram encontrados. Mas no meio dessa tragédia, a gente vai ouvir histórias de homens e mulheres que marcaram a vida de pessoas, porque foram fiéis até o apito final. Então deixa eu te dizer uma coisa, ainda que custe dinheiro, ainda que custe relacionamentos, ainda que custe oportunidades, ainda que custe a tua reputação, ainda que custe a tua própria vida, ser fiel até a morte. Ele vai te dar uma coroa que o mundo não pode te dar. 50 anos depois, a igreja de Esmirna entendeu isso. Como assim, Jefferson? 50 anos depois que essa carta foi escrita, o bispo da igreja de Esmirna, Policarpo, ele foi preso pelo imperador romano. E ele foi colocado naquele grande espaço, naquele grande estádio, e convidado a negar o seu Deus, e dizer que César era o Senhor da vida dele. Então, Policarpo, talvez os meninos vão colocar aqui, ele disse essa seguinte palavra: bastava ele negar a Cristo. E então o bispo da igreja disse o seguinte: com 86 anos eu tenho servido a Cristo, e Ele nunca me fez mal algum. Como poderia blasfemar contra o meu Rei e Salvador? E aí então o imperador o ameaçou colocá-lo numa fogueira e queimá-lo vivo, se ele não negasse o Senhor dele e dissesse que César era o Senhor. E ele então disse o seguinte: tu me ameaças com fogo que queima por 1 hora e depois de um pouco se apaga, mas tu és ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno, reservado para os maus. Mas por que te demoras? Fazes logo o que queres. E então o imperador queimou Policarpo vivo diante dos homens, e ele não negou a sua fé diante do Senhor. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não te demores. Faze logo o que queres. Sê fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Policarpo entendeu que aquilo que a igreja de Esmirna tinha ouvido não eram só palavras, era uma verdade. A fidelidade vale mais do que a própria vida, ainda que isso te custe. Porque o discípulo pode perder a vida por fidelidade a Cristo, mas jamais ele perderá a sua vida em Cristo. Então, deixa eu te dizer uma coisa para te provocar, meu irmão. Cada pequena decisão importa.
A fidelidade não é construída apenas nos grandes momentos, mas nas escolhas ordinárias do seu dia a dia. Isso significa que permanecer fiel no jogo, em campo, até o apito final, significa honrar a Cristo em todos os momentos da sua vida. No seu casamento, na criação dos seus filhos, na sua sexualidade, na administração do seu dinheiro, nos seus negócios, no ambiente de trabalho, nos grupos de WhatsApp, naquilo que você vê quando ninguém está perto de você. Eu e você estamos sendo chamados e não podemos abandonar o jogo, não por dinheiro, como Judas fez, não pelos prazeres imediatos, como Esaú fez, não pelos prazeres desse mundo, por amar o presente século, como Demas fez, não por essas coisas. Talvez Cristo nunca peça de você o martírio, mas certamente Ele pedirá fidelidade cotidiana. Ser fiel em todas as decisões da sua vida. É isso que eu estou te pedindo. E então a pergunta não é apenas se você está disposto a morrer por Jesus, mas é se você viverá para Jesus amanhã de manhã, quando eu acordar e tiver que tomar decisões difíceis. É se você está disposto a fazê-lo conhecido. Ele termina esse texto dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E perceba que não é diz a igreja, é as igrejas. E isso significa que não era só para a igreja de Esmirna, era para as igrejas da Ásia, era para mim, era para você. Essa mensagem foi escrita para todas as igrejas, foi escrita para nós. E essa fidelidade somente é possível, não porque eu e você somos bons. Ela só é possível, meu irmão, porque a carta de João a Esmirna começa apresentando quem é o nosso treinador. Volta lá no versículo de número 8. Você não vai conseguir com a força do seu braço, mas olha que beleza. Ao anjo da igreja de Esmirna escreva: eis o que diz aquele que é o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou a viver. E sabe qual é a beleza desse texto? É que quem está dizendo é aquele que está no início da história e aquele que está no final dela. E o que isso significa, Jefferson? Que o sofrimento não é como a história termina. Cristo está no fim da história. Quando minha irmã ficou doente, talvez alguns de vocês já ouviram isso. Em 2014 ela teve um câncer, perdeu todos os movimentos do seu corpo, perdeu os reflexos da deglutição, perdeu sua voz. Algumas pessoas aqui acompanharam de perto isso comigo. E em um momento da minha vida foi muito difícil conciliar o amor de Deus e o sofrimento que eu e minha família estávamos passando. E então eu, pelo Espírito, me fui lembrado desse texto. E aí eu senti quando o Espírito gritava ao meu coração: eu sou o primeiro e o último. Fui eu que criei a Joelma. Formei seus cabelos, seus olhos, seu nariz tortinho. Eu a amo mais do que você, Jefferson. E isso significa que eu também estou no final da história. E eu sei como a história termina. Não é o sofrimento que está lá, sou eu. Eu sou o primeiro e o último. Os médicos tinham dado 3 meses de vida para Joelma. Disseram para ela, para nós, que ela viveria por mais 3 meses. Isso foi em 2014. Joelma viveu por quase 9 anos. Sabe por quê, meu irmão? Porque o sofrimento não é o fim da história. Cristo é o primeiro e o último. E isso significa que Ele sabe como a história termina. E sabe por quê? Porque Ele não está morto. Ele não está derrotado. Ele não está vencido. Ele está vivo.
Ele venceu o sofrimento, Ele venceu a morte, e Ele está sentado no trono do universo, governando soberanamente todas as coisas e colocando os limites para que eu e você possamos, apesar da dor e do sofrimento, reconhecer quem é que governa a nossa vida. Ele conhece a história porque Ele escreveu a história. E Ele venceu o maior adversário, Ele derrotou o pecado. E por isso, aqueles que permanecem nele jamais sofrerão de modo algum a dor da segunda morte. Por isso eu e você precisamos hoje permanecermos fiéis até o apito final. Eu quero te convidar a orar e encerrar esse sermão com você. E talvez você vai trazer à memória os sofrimentos da vida que você está passando, os altos montes pargos que você está enfrentando, as pressões que você está sendo esmagado. Alguns de vocês eu conheço, outros não, mas o seu técnico conhece. Conheço o teu sofrimento. Então, a proposta aqui é que você diga a Ele, diga o teu pesar, diga o tamanho da tua dor, diga onde dói. Dói eu conviver com isso, Senhor. Dói eu saber que o meu parente está assim. Dói eu saber que eu não vou ter o emprego amanhã. Dói eu saber que eu não tenho o que fazer, que não depende da minha mão. Dói eu saber que por mais dinheiro que eu tenha, não depende da minha capacidade. Dói, Senhor. Então, me ajuda a confiar nisso. Não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. Porque a minha esperança, Senhor, não é nas coroas desse mundo, mas na coroa que já foi reservada para mim, para os meus irmãos, por Cristo Jesus na cruz, a eternidade. Obrigado, Jesus. Obrigado por hoje. Obrigado porque o Senhor que nos chamou para jogar o jogo, a partida, não nos deixou sós nesse jogo. O Senhor está conosco em toda e qualquer situação da nossa vida, nas mais simples, as mais difíceis, que hoje eu e os meus irmãos estão passando. Eu não os conheço tão bem como o Senhor, mas eu sei que deve haver aqui hoje histórias difíceis, algumas que só se conhece com as lágrimas no travesseiro ou no chuveiro, angústias da alma profunda. Vai onde nós não podemos ir, Senhor. Alcança os corações que eu não posso alcançar. Visita as pessoas que eu não consigo visitar. Faz o que nossas mãos não podem fazer. Dá-nos da tua graça. Alcança-nos com a tua misericórdia. Tem compaixão de nós no meio do nosso sofrimento. Lembra-se de que nós somos pó. Mas sobretudo fortifica-nos. Por teu Espírito sustenta-nos na partida, fortalece-nos, Senhor, na perseverança dos justos, nos fortifica a perseverar, mesmo quando todas as tensões querem que eu e meus irmãos abandonemos o jogo, abandonemos a partida. Que a gente se lembre que as coroas desse mundo são fugazes, mas que o Senhor nos prometeu uma coroa incorruptível, eterna, de valores reais. E então, Senhor, mesmo vivendo no meio das dificuldades dessa vida, nos sustenta fiéis até o apito final, quando os nossos olhos te verão face a face como Tu és. Essa é a nossa oração. Faz desses irmãos homens e mulheres fiéis em todas as decisões que eles tiverem que tomar.
ainda que isso custe, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.